Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à Semana dos Cursos Técnicos. Meu nome é Joyce, sou coordenadora da Escola Técnica e junto comigo nessa live está a professora Isabel, que é professora e também referência do curso técnico em análises clínicas. Para começar essa live, eu gostaria de divulgar como que será a nossa semana de divulgação dos cursos técnicos. Então, hoje a gente começa com uma live do curso técnico em análises clínicas. Amanhã a gente tem a live do curso técnico em radiologia. Na quarta-feira é o curso técnico em enfermagem e na quinta-feira, no dia 30, o curso técnico de administração com ênfase na área da saúde. Tá? Então é uma semana aí que tem como objetivo nós divulgarmos as informações quanto currículo, metodologias, programas de monitoria, o programa de empregabilidade, como que é a nossa formação dentro dos cursos técnicos e também tirar dúvidas de vocês aí que têm interesse em fazer a nossa formação técnica, tá bom? Bom, então a gente vai começar aqui falando sobre quais são os cursos que a escola oferece. Então nós temos 4 cursos, sendo o curso técnico de análises clínicas, ele acontece na unidade Morato, no período noturno, tá? O técnico em radiologia também ele ocorre na unidade Morato junto com o técnico de administração. O curso técnico de enfermagem ele tem tanto no período noturno quanto também no período da manhã e da tarde. Porém, o período da manhã e da tarde ele ocorre na unidade Paulista, próximo ali à estação Consolação, que fica em anexo ao Shopping Center 3. E a nossa unidade Morato, aqui que ocorrem os cursos técnicos no período noturno, ele fica próximo à estação Vila Sônia do metrô, linha amarela. Bom, para iniciar, eu vou passar a palavra para a professora Isabel, que ela vai falar um pouquinho sobre o curso técnico em análises clínicas, tanto a parte curricular, de estágios, aulas teóricas e também as oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Você, Bel. Boa noite, meu nome é Isabel, eu sou professora preceptora do curso técnico em análises clínicas e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês como que funciona o nosso curso. A formação, ela é uma formação que leva 2 anos, são 2 anos de curso e durante esses 2 anos nós trafegamos por várias disciplinas da área da saúde, com foco principalmente em análises clínicas. Então, assim, eu vou colocar um pouquinho para vocês como que é a nossa grade curricular. É uma grade curricular bastante envolvente, eu acho que não tem quem não goste da área da saúde que não fique apaixonado pela grade curricular do nosso curso. As disciplinas no primeiro ano, elas começam a ser técnicas, mas elas ainda são meio que numeradas, por exemplo, Bioquímica 1, Morfologia 1. Isso é porque no decorrer do curso, nos outros semestres, a gente tem um aumento da complexidade, uma ampliação também do conhecimento dentro das disciplinas. Então, eu vou citar para vocês algumas disciplinas básicas, onde nós temos as aulas teóricas e as aulas de laboratório. Então, são elas: bioquímica, microbiologia, imunologia, hematologia, rotinas laboratoriais, instrumentação laboratorial, patologia geral, patologia cirúrgica. E entre as disciplinas que não são técnicas, nós temos assim como uma estrutura de apoio a disciplina de visão sistêmica da saúde, que permeia todas as outras, a disciplina de biossegurança, que é essencial para poder dar um alicerce para tudo que será realizado nas aulas práticas e tudo que você tem que saber, precisa saber, tudo que é importante saber quando você for para o mercado de trabalho. Nós temos também os estágios. Os estágios acontecem no 2º ano do curso. Então, quando você vai para estágio, você já vai com bastante conhecimento, com uma carga teórica e uma carga horária prática bastante grande. O nosso curso ele tem algumas frentes que eu posso citar para você e até colocar
o mercado de trabalho. Qual que é o mercado de trabalho que vai absorver esses alunos, né? Que vão fazer tantas disciplinas, vão cursar tantas disciplinas na área da saúde, disciplinas tão importantes e tão interessantes. Então, assim, eu vou colocar como, em primeiro lugar, a área de rotina de laboratório clínico. Então, assim, o nosso curso, principalmente, ele está voltado para a rotina de laboratório clínico. Isso envolve parasitologia, micro, hemato, bioquímica, imunologia, patologia. Então, dentro do laboratório, você vai ter um pouquinho de cada uma dessas disciplinas. Porém, existe uma outra área que também acolhe nossos alunos e a atuação dos nossos alunos também é muito boa, que é a área de banco de sangue. Então, na área de banco de sangue, você vai ver desde a doação até como você fabrica os hemocomponentes e até como que você prepara um hemocomponente para a posterior transfusão. E aí, como uma outra área, né, uma outra vertente, a terceira vertente, seria a disciplina de patologia. A gente sabe que os laboratórios clínicos hoje têm essa disciplina, porém, existem alguns laboratórios que são ultra especializados em patologia. Então, é outro mercado que acaba absorvendo bastante os nossos alunos, porque a parte técnica na área de patologia, ela é infinitamente importante e bastante utilizada também. Eu acho que, não sei, eu acho que eu consegui dar uma ideia geral para quem está nos assistindo de como que é o nosso curso, né, de uma forma bem geral, porque eu gastaria muito mais tempo falando muito mais detalhes que abrangem esses 2 anos de estudo do nosso aluno. Mas aqui eu vou fazer uma pausa, né, e vou colocar para vocês como que é o nosso formato de ensino. Então, é mais ou menos assim como que funciona a nossa metodologia. Nós temos, a princípio, uma metodologia ativa. E essa metodologia ativa, ela envolve vamos dizer assim, um meio específico, uma forma específica de metodologia que chama-se TBL, que é o Team Based Learning. Então, assim, as salas são divididas em grupos e esses grupos, eles estudam um assunto previamente e depois que esse assunto é estudado, existe um encontro na própria aula, onde existe uma prova individual, depois existe uma avaliação em grupo também, e esse chamado TBL, né, ele é discutido por vários grupos diferentes e as possíveis soluções e respostas, elas são confrontadas entre os grupos. E no final, né, dessa metodologia, o professor faz aí ele permeia todos os grupos e faz um direcionamento para a resposta mais correta. Então, assim, é uma metodologia que nós usamos bastante e que faz com que as aulas se tornem bastante interessantes. Existe uma outra metodologia que chama-se Corners. Corners é uma problematização em 5 etapas, né? Então, os alunos, cada grupo fica com um canto da sala, por isso que a metodologia chama Corners, e o grupo está frente a um caso-problema, esse grupo tenta resolver e, ao mesmo tempo, em outros cantos da sala, os outros grupos também tentam resolver o problema que se encontra ali. Esse pensar para a solução, ele tem um tempo determinado, geralmente uns 10 minutinhos ou 15, aí os grupos rodam e o grupo que não respondeu ainda um problema vai lá e responde e assim sucessivamente. No final, todos os grupos terão respondido a todos os casos, né, todos os cases. E aí também acontece uma mediação do próprio professor para as possíveis soluções que os grupos acabam encontrando. Nós também temos dentro da nossa metodologia o que a gente chama de gamificação. A gente sabe que hoje em dia é muito gostoso
a gente jogar um joguinho, né? Seja ele virtual, seja ele ao vivo, né? Realizado, por exemplo, como se fosse um jogo da memória, ou realizado, por exemplo, como se fosse um bingo. Então, a gente tem também alguns assuntos que a gente coloca para que esses assuntos sejam abordados de uma forma mais leve, onde todos participem desses jogos, vamos dizer assim. Também eu quero citar uma outra modalidade que nós temos no nosso curso, uma modalidade de aprendizagem e muito forte, por sinal, que são os workshops. Os workshops são assuntos que são escolhidos por uma turma, né? Uma turma é dividida em grupos e cada grupo escolhe um assunto e cada grupo vai desenvolver um assunto que possa ser demonstrado na prática. E no final do curso, no último semestre, esses grupos fazem uma apresentação desse workshop para toda a escola, então para todos os outros cursos. Isso, os alunos costumam gostar muito, os alunos do nosso curso, e os alunos dos outros cursos, para falar a verdade, eles amam, porque eles acabam aprendendo muito. E a gente acaba tendo assim um momento rico em termos de aprendizagem e um momento ao mesmo tempo de muita descontração, de muita troca, né? Assim, a princípio, o que eu teria para falar do nosso... Eu teria muito mais coisas para falar, né? Mas eu tomaria muito mais do que 1 hora falando de todos os detalhes do nosso curso. Todas as aulas práticas, elas são realizadas desde o primeiro ano de curso. Então, a gente tem um número grande de aulas práticas, a ponto de alunos, inclusive, que já têm uma formação de uma graduação, eles conseguem ficar com muito estímulo para dar continuidade no curso teórico e principalmente prático, né? Porque as aulas, o tempo é bem dosado, o professor dá uma atenção bastante individualizada para cada aluno. Então, assim, os professores daqui todos têm uma formação muito grande na sua área específica, todos são muito especialistas nos assuntos. E o nosso objetivo é fazer você aprender e, ao mesmo tempo, se sentir bem junto com a gente. Reforçando o que a Bel falou em relação às metodologias ativas de aprendizagem, eu convido vocês até para agendarem uma visita aqui na nossa unidade, para vocês conhecerem como que são nossos laboratórios, né, onde ocorrem todas as aulas práticas do curso. As aulas teóricas têm um layout diferente, né, não são aquelas carteiras enfileiradas em que o aluno senta individualmente, né, então são grupos de 8 alunos, né, em que o professor ali, né, ele trabalha o método ativo, sendo necessário que o aluno ele se prepare, né, faça uma leitura prévia antes de vir para a aula, né, e nessa aplicação de métodos ativos, o aluno tem ali a possibilidade, o desenvolvimento, né, de participar ativamente, ele é o protagonista ali, né, do conteúdo, o professor vai fazer a intermediação, vai nortear esse aluno no aprendizado, mas são métodos que geram muitas discussões, né, favorecendo ali o desenvolvimento de uma comunicação assertiva, objetiva, a questão do trabalho em equipe, do relacionamento interpessoal, a postura, o respeito, né, para com que o aluno ali ele tenha a sua vez de fala, que são competências primordiais que o mercado de trabalho exige atualmente. Bom, queria citar mais um ponto super importante, que são os estágios supervisionados. Sim. Então, os nossos estágios, eles ocorrem dentro e fora da instituição. E eles ocorrem nessas áreas que eu coloquei para vocês, que são laboratório de patologia, laboratório clínico e banco de sangue. Então, nós temos aqui, né, na nossa instituição, o laboratório, que é o nosso núcleo técnico operacional, que fica disponível para estágios e onde a gente tem uma tecnologia de ponta, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem equipamentos que hoje em dia são raridade de se encontrar no mercado de trabalho. Então, na escola você aprende
como desenvolver o manual ou o semi-automatizado, e no estágio você vivencia como que é a rotina de um laboratório de verdade. Quais são os entraves, quais que são, vamos dizer assim, os possíveis erros que possam vir a acontecer, como contornar os erros, né? Isso tudo sendo sempre mediado e supervisionado por alguém do próprio departamento, né? Então, assim, esse estágio também acontece no banco de sangue nosso, da nossa instituição, e os alunos são divididos entre os vários departamentos do banco de sangue, e nós temos um laboratório de patologia parceiro, que é de uma professora nossa, professora de patologia. Ela anda junto com a gente, assim, nos apoiando faz muitos anos, e ela abriu as portas do laboratório dela também para os nossos alunos, né? Ela é especialista em patologia e os alunos acabam aproveitando as suas aulas e posteriormente o estágio com a própria professora da disciplina. E complementando, né, Bel, além dos alunos fazerem o estágio no laboratório clínico, que fica localizado ali na Raposo Tavares, e também, né, desse laboratório de anatomia patológica, que tem parceria com a nossa professora Jaqueline, nós temos também campos de estágio no Boimirim, né? Sim. E no Hospital Vila Santa Catarina, né? Então, quando a gente olha a formação do curso técnico em análises clínicas, né, ele é voltado realmente para que o nosso aluno futuramente pós-formação, até mesmo durante a formação, né, ele consiga ter oportunidades ali no mercado de trabalho, né? Então, o objetivo realmente da nossa escola é formar dentro ali, né, da excelência da qualidade, para que os nossos alunos sejam empregados na nossa instituição. Esse é o grande propósito, né? A gente dar uma formação robusta, prepará-los dentro da formação para que eles consigam ser inseridos ali no mercado de trabalho, dentro da nossa instituição. Muito, né? Bem lembrado, Joyce. Esses dois laboratórios dentro desses dois hospitais, um deles, que é o Vila Santa Catarina, um hospital especializado em oncologia, e o Hospital do Boimirim, que é um hospital super amplo, que atende uma parcela enorme da nossa população, que é administrado pelo Einstein também. Então, assim, existe até uma diferença entre um laboratório clínico de rotina e um laboratório clínico dentro de um hospital. E os nossos alunos conseguem vivenciar essas diferenças, né? Existe nas rotinas, né? Existe uma metodologia alinhada para cumprir realmente as rotinas e os exames que fazem parte disso. E nesses hospitais a gente tem, além, né, do que aparece dentro do próprio hospital, seja de UTI, de centro cirúrgico, a gente tem as emergências de pronto atendimento, que também precisam de alguma habilidade para poderem ser atendidas dentro de um laboratório clínico. Exatamente. Agora, a gente vai continuar, né, Joyce? A gente vai continuar e nós vamos continuar da mesma forma. Espero que esteja sendo interessante para vocês. Para mim está sendo um prazer falar sobre isso, que é uma área que eu amo tanto, né, que eu já estou dentro dela há tantos anos, né? Hoje passando para frente esse conhecimento que eu acabei adquirindo. Exato. E se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat, por favor, né? Que a gente no final da live vai responder aí as dúvidas de vocês e sanando as dúvidas que vocês têm relacionado ao curso, tá bom? Bom, também tem, Bel, acho que vale a pena a gente compartilhar um pouquinho sobre o nosso programa de monitoria, né? Que todos os alunos que são matriculados na nossa escola, eles têm direito a participar deste programa de monitoria. O que é isso, Joyce? O que é esse programa, né? Então, todos os meses, inicialmente, ali, né, no início de cada mês, surgem vagas de programa de monitoria. O que é isso, né? Então, o aluno ele tem uma plataforma chamada Canvas, em que lá tem uma abinha do programa de monitoria, em que são ali divulgadas as vagas de monitoria. Então, o aluno, né, vamos pensar no curso de análises clínicas, né, ele é do noturno, então, se ele não trabalha durante o dia, ele pode ter oportunidades ali de se inscrever na monitoria no período da manhã ou da tarde, conforme ali a divulgação das vagas. Então, ele se inscreve para aquela vaga,
né, ou do período da manhã e da tarde, conforme a disponibilidade, e ele passa por um processo ali de entrevista com o coordenador da área, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, o setor de prontuários médicos da unidade Morumbi, o coordenador abriu uma vaga de monitoria no período da manhã. Então, ele se inscreve, vai ser marcada uma entrevista com o coordenador, seja presencial ou online, conforme ali a preferência dele. O aluno passa por essa entrevista e ele recebe ali o resultado via e-mail, se ele foi aprovado ou não para aquela vaga de monitoria. E uma vez aprovado, ele se torna monitor ali daquele setor. Joyce, o que o monitor ele faz, realiza de atividades, né? Então, as atividades de monitoria, elas são totalmente administrativas, não são voltadas para o curso da formação técnica, tá? Então, o aluno ele vai, né, desenvolver processos de trabalho administrativos, como controle de planilhas, atualização de cadastros, organização de produtos, de materiais, né, o que for ali referente ao setor que ele é monitor, né? O aluno, ele precisa cumprir 20 horas semanais de monitoria, sendo 4 horas por dia. E uma vez que ele faz o cumprimento dessa carga horária, ele é isento de pagar a mensalidade do curso, né, que sai ali, na verdade, do centro de custo do setor que ele é monitor, tá? Joyce, e o que a monitoria, além de favorecer ali a isenção da mensalidade, ela proporciona para o aluno? Potencializa currículo, né? Querendo ou não, o aluno que é monitor, né, ele é pontual, ele é assíduo, ele desenvolve ali as atividades com excelência, com qualidade, ele entrega resultado, o gestor vai ficar de olho nele, né, Bel? Ele vai chamar atenção ali, nossa, esse monitor é muito bom. E pode ter oportunidades, né, se surgir alguma vaga, por exemplo, administrativa ou até mesmo na área de formação, ele pode absorver esse aluno já como um cargo administrativo ou até mesmo dentro da formação. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa aluna, né, Bel? A Raquel Cabral Amaro, que ela atualmente é a nossa aluna do curso técnico de análises clínicas, ela se forma agora em dezembro desse ano, e aí ela vai contar um pouquinho da trajetória dela aí de muito sucesso, né, Bel? Nossa, realmente, eu fico feliz todo ano quando uma turma nova se forma. Eu fico muito feliz por vários motivos, né? Sim. E um deles é poder participar da transformação da vida das pessoas, né? Do quanto a vida de uma pessoa pode, de uma hora para outra, tomar um rumo, claro que extremamente positivo, né? E até essa questão da monitoria, eu vou só complementar alguma coisinha, claro, que te dá, seja lá o departamento que for, que você for fazer a monitoria, isso vai te ampliar muito e vai te dar uma visão que a gente chama de integrada e sistêmica do todo do nosso hospital. Exatamente, né? E aí, pessoal, em relação ao programa de monitoria, se tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, a gente vai aí respondendo as dúvidas de vocês. Eu gostaria de compartilhar também com vocês um programa, um projeto que chama Projeto de Empregabilidade, que a Escola Técnica tem. Então, nosso compromisso com o aluno não é apenas formar esse aluno com qualidade para inseri-lo ali dentro do mercado de trabalho, né? Então, quando o aluno ele se forma, a gente tem a Larissa, que é a nossa analista, né, sênior aqui da escola, que ela cuida com muito carinho desse projeto de empregabilidade. Quando todos os alunos se formam, né, já no último semestre de curso, ela entra nas salas das turmas de formação, atualiza o cadastro do aluno em relação, né, a contato telefônico e e-mail, e ela encaminha essa lista de Excel dos alunos formandos para uma pessoa de referência do nosso RH. A Larissa tem uma parceria bem estreita com o setor de RH. Por quê? Né? O que esse projeto de empregabilidade ele visa? Né? A gente tem meta para cumprir, então a gente não tem o compromisso somente de formar o aluno ali dentro da formação técnica, mas também de inserir, auxiliar este aluno a se inserir dentro da nossa instituição.
É claro, né, Bel, que assim, a gente abre essa ponte para o nosso RH, mas tem muito da questão do aluno também, né, adquirir o conhecimento, ele ir bem no processo da entrevista, né, então também tem, né, durante o curso, a entrada da Lari, até mesmo do RH, direcionando esse aluno, dando dicas de entrevista, como que ele faz a construção de um currículo objetivo, que seja atrativo, né, mas esse aluno também precisa ter o papel dele. Né? Então, ele precisa adquirir o conhecimento, falar bem ali no processo de entrevista e garantir a aprovação no processo seletivo. Tá? E a gente tem metas, né, dentro da empregabilidade. Os alunos formados do ano de 23, a gente bateu uma meta maior que 72% de empregabilidade. Né? E esse ano a gente está trabalhando os alunos formados no ano de 24 e já estamos já com uma meta de 70%, né, que a gente tem que entregar até o final do ano. E a gente continua, claro, né, mesmo batendo a meta, trabalhando ali para dar oportunidades para que esse aluno se insira no mercado de trabalho, especificamente aqui dentro da nossa instituição. Sim. Né, Bel? Gente, vocês querem melhor que isso. A gente só falta pegar na mão mesmo, mas a gente está pegando quase, né? Na verdade, a gente não poupa, assim, todos os docentes e a coordenação. Trabalhamos muito em conjunto, né? E nosso grande entusiasmo é ver o aluno conseguindo realizar o sonho que ele tem e é ver a nossa instituição com excelentes profissionais. Então, se você gosta da área da saúde, aproveita essa live que a gente está fazendo com muito carinho, é muito especial. Aproveita essa live para tomar uma decisão, né? Além, né, de aproveitar a live aqui com a gente, aproveita e já entra lá no site. Isso. A gente está com inscrições abertas para o nosso processo seletivo até o dia 7 de novembro. A prova vai ocorrer no dia 12 de novembro. Já a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do processo seletivo, mas garanta lá a sua inscrição, que ela é gratuita, tá bom, pessoal? Aproveita lá e entra no nosso site. Quer melhor que isso, gente? Não tem, né? Exatamente. Vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente, vale a pena, viu, pessoal? Agora a gente vai ter um momento, né? A gente vai trazer uma convidada especial aqui para vocês, é a nossa aluna Raquel Cabral. Vou pedir para a Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Deu aí? Pegou ela também? Boa noite. Se apresenta, Raquel. E aí, o que eu queria que você compartilhasse com o pessoal aí que está assistindo a nossa live, né? Você contar um pouquinho sobre isso, como que está sendo a sua formação dentro do curso, né? E a questão também da inserção no mercado de trabalho. Fica à vontade. A monitoria também, né? Que a gente citou e a Raquel consegue falar um pouquinho com bastante propriedade para vocês. Exato. Novamente, boa noite a todos. Meu nome é Raquel. Atualmente, eu sou aluna em 2024 em análises clínicas. Agora a gente já vai se formar agora em dezembro, né? Dia 16 de dezembro é a nossa formatura. E foi uma experiência muito boa e continua sendo boa, né? Porque desde a arbitragem, a questão das provas, que também foi muito bom. O pessoal muito atencioso nessa questão das provas, que teve a prova objetiva, né? Que foi a prova online, e também teve a parte da entrevista. E também eu achei muito legal porque você acaba já meio que se sentindo parte ali já do curso. Essa prova que a Raquel está falando é o processo seletivo que ela enfrentou logo de cara, assim. Posso complementar só uma questão para não perder o gancho? Nesse processo seletivo que a Raquel, né, e vocês vão prestar, a gente tem 2 etapas, né? Então a Raquel ela passou por uma prova objetiva de 30 questões e também uma produção de texto, com um tema ali X, né? E aí, essa é a primeira etapa, ela é eliminatória, então o aluno, o candidato, na verdade, precisa atingir uma nota de corte para que ele consiga ali passar para a segunda etapa. Né? Joyce, quais são os conteúdos que caem na primeira etapa? São conteúdos de português, gramática, interpretação de texto e também matemática. E também uma produção de texto né, com um tema ali X, tá bom? E aí, uma vez ele aprovado na primeira etapa, ele vai para a segunda etapa, que é o que a Raquel falou, que já estava se sentindo em casa, né? A gente faz essa entrevista
por Zoom, né? A gente pega toda a parte dos professores, da equipe de docentes, capacita esses professores para que, né, ocorra ali as entrevistas, né? E aí é divulgado o resultado final para que o aluno seja convocado para a matrícula. Tá? Obrigada, viu, Raquel? E aí, continuando, pessoal, fiz o processo seletivo, quando eu soube que eu passei, foi só alegria. E o que eu achei muito interessante desde a recepção, mas também essa oportunidade da questão da monitoria, porque às vezes a gente fica preocupada, como que eu vou estudar, como que eu vou fazer, até porque eu vim do sul de Minas, né, eu vim de Campo do Meio, então você já imagina. Mas quando a gente soube que tem, né, esse programa da monitoria, foi muito bom, porque ajuda bastante para você conseguir estudar aqui em São Paulo, você continuar estudando. E, para minha alegria, eu consegui a monitoria no CETEC, que é o Centro de Treinamento Cirúrgico. E lá eu tive o contato, né, com a parte... Tudo que a gente começou a aprender no curso, que eu entrei em meados de março para abril. E tudo que a gente vê no curso, aconteceu que eu tive essa experiência, essa vivência na monitoria, que eu acabei indo para o laboratório de parte de células e tecidos, então toda a parte histológica, toda a parte de patologia. Tive a oportunidade de ir para centro cirúrgico da parte de veterinária, junto com a veterinária patologista, área do CETEC, e conviver com o pessoal, desde parte de bioquímico, hemograma, então toda a parte de pesquisa sempre foi a área que eu sonhei. O meu sonho era entrar nessa área de pesquisa. E às vezes a gente pensa, é impossível, né, conseguir entrar nessa área. E não foi. Foi algo que exige que você tem que estudar, você precisa se dedicar, né? Porque ter nada vem fácil e você precisa se dedicar a partir do momento que você tem um sonho. E eu tive todo o apoio que eu precisava, eu encontrei com os professores, toda a dúvida que eu tinha, tanto com os professores eu consegui sanar, principalmente ali no CETEC. E assim, foi muito bom, porque acabou que todo o conhecimento que eu tive através da monitoria e na sala de aula, eu pude participar de alguns projetos como aluna pesquisadora, juntamente com outros professores ali dentro do CETEC. E também, quando foi o mês passado, né, no início do mês de outubro, eu acabei recebendo uma proposta para poder participar do grupo LNK, que é um grupo de pesquisa dentro do Einstein. Então, junto ali com o pessoal do Morumbi, ligado junto com o pessoal do CETEC. E foi uma mil maravilhas, porque eu consegui entrar na área tão sonhada, tem sido um aprendizado, assim, muito grande, muito bom, e você vê que não é impossível. Vale a pena, porque você realmente se sente acolhido, você tem todo o apoio, as dúvidas que você tem, não, às vezes a gente sente vergonha, eu não vou perguntar, não, de forma alguma, aqui sempre eles nos deixaram à vontade, ensinando, nos dando direção, porque às vezes a gente naquela correria, ou às vezes na escolha, às vezes a gente fica meio sem direção, e aí eu acho muito legal, porque sempre a Bel, os professores falam, respira, vamos com calma, vamos ver o que você quer, aonde você quer chegar. Então a gente acaba encontrando esse apoio principalmente, e algo que eu acho interessante, porque a gente tem aula com o professor de psicologia, que foi muito bom pela atenção e descobrir realmente quem você é, o que você quer, ensina você a planejar. Literalmente, nos pega pelas mãos e vai nos direcionando. Então foi um processo assim maravilhoso, né? É claro que você tem que estudar porque é um conteúdo de qualidade, são matérias de qualidade. A gente vê pessoas de faculdade vindo para o curso técnico porque às vezes não teve uma vivência como a gente tem aqui. E às vezes você pode estar perguntando, Raquel, mas e se eu não conseguir entrar no CETEC e ir para outra monitoria? Gente, todas as monitorias que você participa, sempre tem alguém ali de olho, sempre tem pessoas ali vendo o seu comportamento, o seu interesse, a dinâmica, como que você realmente trabalha em grupo, que é importante isso, você saber trabalhar em grupo, principalmente na área da saúde. É uma vitrine, né, Sim, Raquel? é uma vitrine. Então, você se dedicando, como diz, quem não é visto não é lembrado. Então, se você faz a sua parte, se dedica nos estudos e você mostra a sua proatividade, pode ter certeza, tem alguém ali olhando e as oportunidades elas vão surgindo. E mesmo que você, por exemplo, não chegue a fazer monitoria,
o estágio vai acontecer Sim. no último semestre do também. curso. E o estágio também é uma vitrine, também é uma grande oportunidade de você mostrar o seu interesse. Nós de tivemos você... vários casos, né, Bel? Sim, vários. Do coordenador, né, observar aquele aluno que se destacou no estágio e quando tinha oportunidade ali de abrir uma vaga de emprego, ele chamar, né, e também te falar, né, de compartilhar com você. Exatamente. E Para é indicação. interessante porque lá no NTO, que é onde eu estou fazendo agora o meu último estágio, eles já avisaram, olha, a gente está de olho. Lá, a gente está de Fica olho. atento, porque precisando Olha a a gente dica. vai ligar, a gente vai atrás. Então, isso também nos dá, assim, aqui entusiasmo por ver que, seja na monitoria, seja no estágio, as pessoas estão olhando. E o que eu acho interessante é que assim que você entra, as pessoas comentam, olha, a gente gosta de receber vocês como estagiário, fala da questão do ensino, o reconhecimento, porque também é muito importante você estar num lugar que esteja esse reconhecimento pela qualidade de ensino, né? Você vê o peso que tem. Isso. Então você está levando ali, gente, não é só uma estrela, você está levando uma responsabilidade, você está representando um ensino assim maravilhoso, de peso. É verdade. Exatamente. Obrigada, viu, Raquel, pelo seu relato. Né? Uma trajetória linda aí como aluna, já como colaboradora. E ela da nem instituição. está formada, mas assim, ela já está totalmente encaminhada. E a gente quer muito que todos que têm amor por essa área realize o seu sonho, né? Que é trabalhar na nossa área. A gente quer vocês com a gente está formando, mas no fundo a gente quer a melhor formação, a gente quer o melhor profissional, porque a instituição é grande e sempre tem espaço para mais um aluno bom. Sim. E aí, eu tenho uma notícia boa para quem está participando aí da live com a gente. O pessoal aí que está no apoio aqui da live fixou uma mensagem de um formulário que está aí no chat. Pessoal, entrem nesse formulário, preencham, né? Quem preencher, estiver participando aqui da live, vai ganhar uma aula bônus, né? Em relação aí a cada curso, né? Que será disponibilizada aí a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, por e-mail. Então, não deixem de preencher ali o formulário que está fixado no chat, tá bom, pessoal? Só para deixar você com vontade. Eu vou falar mais ou menos sobre o que é a aula. Então, assim, quem não fez hemograma durante a sua vida, né? Todo mundo, todos nós já fizemos. E a gente tem dentro da disciplina de hemato o hemograma, que no final do curso você tem que saber fazer todas as partes dele. Então, essa aulinha é de uma parte do hemograma, que é o eritrograma, que dá para saber se vai ficar anêmico, tá anêmico, não tá. Então, essa aula, ela tem o foco no eritrograma. O leucograma, que também faz parte do hemograma, você vai vir aqui com a gente aprender o segundo passo, né, para completar o hemograma. E eu vou estar esperando vocês. Com certeza. Não deixem, exatamente. Venham fazer parte aí da nossa escola, pessoal. Bom, acho que agora é um momento até, eu recebi algumas dúvidas aqui, Bel, Raquel, vamos ver se vocês podem me ajudar a tirar as dúvidas aí de quem está participando da live. Sim. Tem uma pergunta do Isaac. No curso de análises clínicas, eu consigo trabalhar em laboratório? Isaac está com essa dúvida, Bel, em relação à área de atuação. Consegue sim, Isaac. Você consegue trabalhar em vários laboratórios, né? Não só laboratório clínico, como laboratório de patologia, como laboratório que fica dentro dos bancos de sangue. Então, seria o laboratório de imunematologia, vamos dizer assim. Claro, consegue sim. O nosso curso, o foco é esse, é trabalhar em laboratório. Não sei se tem o caso da Raquel, que também foi para a área da pesquisa, né? né? É importante ver essa parte, porque às vezes a pessoa pensa assim, acho que a análise clínica é uma coisa assim, funilada. Não, gente, tem várias vertentes. Dá para ir para a parte de patologia, para a área de pesquisa, porque eu já estou como técnico de laboratório. E até a área de pesquisa, ela envolve testes laboratoriais, não tem como fugir disso. Então, é uma gente muito grande, tem várias oportunidades.
Não perca a oportunidade, pessoal. Vai lá no link de inscrição, façam a inscrição, garantam a inscrição de vocês, tá bom? Para vocês serem alunos aí do ano que vem nossos aí. Tem uma outra pergunta, Bel e Raquel. Quais são as áreas onde um técnico de análises clínicas pode trabalhar? Acho que é a mesma pergunta do, Eu acho que sim, do Isaac, Isaac, né? Mas se tiverem mais alguma dúvida que não ficou claro, né, complementem aí no chat, então, tá bom, além pessoal? de laboratório de rotina, a gente tem laboratório também, mas de pesquisa, que envolve testes laboratoriais. Exatamente. Não foge muito disso. Tem uma pergunta aqui da Andresa. Fazendo o curso de análises clínicas, eu consigo trabalhar em um laboratório de oncologia? Consegue. Então, essa vertente é patologia, né? A disciplina de patologia, ela tem como foco exames que fornecem dados importantíssimos para um diagnóstico oncológico. Exatamente. Tem uma pergunta aqui aleatória do Fabiano. Como faço para deixar o meu currículo? Deve ser, ficou meio que vago essa dúvida, mas você tem quer o nosso... estudar com a gente ou trabalhar com a gente? Vem estudar com a gente primeiro, Fabiano. Faz o curso lá, inscrição no nosso curso de análises clínicas, tá? Ou, né, os outros cursos também, né? Sim. Que você acha que tem aí interesse, tá? Bom, de perguntas ali do Insta tem essas e tem aqui também algumas dúvidas, Bel, que sempre surge, né, em relação ao nosso curso. O curso é totalmente EAD? Como que é o formato do curso de análises clínicas? Não, pessoal, não é totalmente em EAD. 20% do curso, mais ou menos, você vai ter em EAD. E não são disciplinas técnicas, são disciplinas assim que são mais o alicerce para as disciplinas técnicas. Então, você vai ter biossegurança, que permeia todas as disciplinas, vai ter visão sistêmica da saúde também, né, que vai te dar aí uma visão de como que funciona o nosso sistema de um modo geral de saúde, né, aqui no nosso país, na nossa cidade, como que é isso. E gestão da qualidade também, né, é uma disciplina que acaba explicando bastante sobre todas as outras, né, todos os outros departamentos, como manter a qualidade de tudo. Isso a gente sabe muito bem. Como, né, mas assim, você tem que ter uma leitura também para saber quais são as metodologias, os métodos, as linhas que são pertinentes ao nosso curso mesmo. Ficou super claro, Bel. Muito claro. E aí, como que o curso prepara o aluno para o mercado de trabalho? Até para a gente amarrar a parte curricular, a gente vai complementando aqui. Bom, a quantidade de aulas práticas, né, Raquel? Tem muita aula prática. Isso é o que acaba reforçando e nos dando segurança também quando a gente entra no mercado de trabalho. Porque tem bastante aula prática, a teoria muito bem explicada. E você tem a oportunidade de sanar suas dúvidas, né? Tem discussão de casos clínicos, que também é importante, a gente se sente um médico, gente. Nossa, eu tô empolgada, eu tô me sentindo uma médica, porque você acaba discutindo casos clínicos e dentro de matérias de bioquímica, que era maravilhosa as aulas, porque você vai discutindo os casos, você vai falando, gente, eu nunca pensava que, né, esses dados iam chegar nesse resultado. Mas é muito bom. E o que a gente faz também é linkar, muitas vezes, um exame com outro, né? Então, você tem um hemograma alterado, tem que ver outras coisas, dependendo da alteração. Ou você tem um exame bioquímico alterado, o que você mais seria provável que tivesse alterado nos seus exames? Então, a gente vai bem correr atrás disso mesmo, né? E a gente tem muitas aulas práticas e tem algumas cobranças também, né? Algumas provas práticas também a gente faz. Então, você não se sente pressionado, você vai seguindo o fluxo, porque você vai aprendendo gradativamente. Exato. E também, né, assim, só para fechar o que as meninas falaram, né, então é importante que o aluno, ele adquira o conhecimento, ele faça a sua parte durante o curso de estudar, né, de realmente aprender, né, no momento dos estágios, das aulas práticas, é onde ele vai o quê? Aplicar o conhecimento dentro da área do laboratório, do estágio, desenvolvendo habilidades, até mesmo agilidade, e também a questão da postura ética, da parte comportamental, né, meninas, que é extremamente importante, né, e isso até é um diferencial hoje no mercado de trabalho, né, então o aluno ter uma comunicação assertiva,
o respeito para com o próximo, saber trabalhar em equipe, se relacionar, né, bem, independente se ele tem afinidade ou não com aquele colega, né? Que é o que o mercado de trabalho vai exigir, né, dos nossos alunos. Exatamente. E a questão da ética, né, que você citou, a gente Sim. tem essa disciplina também, né? Ética e cidadania organizacional. Exatamente. Então, essa disciplina ela é presencial e você tem uma parte dessa disciplina com uma pessoa mais focalizada, né, no comportamento em si, e a outra parte é com o professor do curso, geralmente o preceptor, e ele vai conversar com vocês sobre como que é você ter esse comportamento ético dentro do seu local de trabalho, com seus colegas de trabalho, com os exames que você está executando, né? Como que você vai ser não só perfeito tecnicamente, como que você vai ser perfeito com relação ao conjunto de coisas que o teu ambiente profissional vai te proporcionar. Ó, temos mais perguntas aqui, ó. Vamos tirar as dúvidas aí de quem está participando da live. Andresa pergunta, fazendo o curso de análises clínicas, consigo trabalhar... Aqui a gente já respondeu dela, desculpa, vamos ver aqui. Wanda, como faço para fazer o curso de auxiliar com bolsa de estudo ou desconto? Wanda, nossa escola não trabalha com desconto dentro da mensalidade, tá? Mas, né, a gente reforçou aqui que a gente tem esse programa de monitoria, em que o aluno, né, todo aluno matriculado na nossa escola, ele consegue ali, né, ter acesso às vagas disponíveis de monitoria. Uma vez que ele se inscreve, ele passa ali pelo processo de entrevista e quando é aprovado, né, ele cumpre a carga horária de 4 horas por dia, sendo 20 horas semanais, e aí ele é isento de pagar a mensalidade, tá bom? Aqui, ó, a Angélica pergunta, Bel e Raquel, faço biomedicina em análises, elimina matérias? É a Raquel, né? Raquel. Angélica, desculpa. Angélica, é o seguinte, a gente tem um currículo de disciplinas bastante personalizado, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem meio que algumas exigências muito próprias dentro da nossa escola, dentro dessa área e dentro da instituição. Então, até quem já se formou, seja em biologia ou biomedicina, infelizmente a gente não consegue eliminar, porque a gente tem uma outra forma para colocar para vocês, talvez até algo que vocês já tenham visto. A gente espero que você esteja conosco, você vai ver como é diferente. Sim. Tá bom? Você vai fazer ali alguma coisa que você até já sabe um pouco, mas não da mesma forma. Maravilha. Temos mais perguntas aqui, ó. Tati pergunta, tem algum pré-requisito para entrar no curso? Na verdade, não tem. Tem o próximo processo seletivo, né? Que também eu vou emendar aqui com a dúvida da Amanda, ó. Como funciona o processo seletivo? É igual para todos os cursos? Sim. O processo seletivo ele é único, né, composto ali por 2 etapas. A primeira etapa, vocês vão ter uma prova objetiva de 30 questões, sendo cobrado ali, né, conteúdos de gramática, da língua portuguesa, gramática, interpretação de texto e também cálculos matemáticos, com operações básicas. E uma produção de texto. E uma vez que o candidato, ele atinge a nota de corte, ele passa ali para a segunda etapa, sendo realizada uma entrevista, tá? Então, esse é o processo seletivo que passa ali por todos os cursos, na verdade, é padrão para todos os cursos técnicos, tá bom? E aí só vou fazer uma pergunta para a Raquel, como que foi para você o processo seletivo em si? Foi tranquilo, para mim foi tranquilo, claro, gente, sempre que eu acabei de falar, tem que estudar, mas o processo seletivo foi tranquilo, o pessoal muito atencioso, não demorou muito para eles enviarem a resposta falando se tinha passado para a segunda etapa ou não. E a segunda etapa, como é online, mas tem as salas online separadas, então às vezes a gente fica com medo, né? E se eu responder errado, pode todo mundo, mesmo que seja online. Não, gente, eu acho interessante isso porque eles separam as salas online e aí eles vão te dando um caso, vão conversando com você, até para entender também a sua dinâmica e você também entender, é isso mesmo que eu quero, porque é interessante isso, eles deixam bem claro, nada induzido, gente. O pessoal que é muito, muito, muito claro
em conduzir você, e você descobrir realmente é esse caminho, é esse curso que eu quero. Então é importante isso. É tranquilo, você se sente à vontade de estar respondendo. Exato, né? Até para complementar o que a Raquel falou, pessoal, no momento da entrevista, né, vocês vão receber ali, uma vez aprovados na primeira etapa, um link, né, para vocês entrarem no Zoom, né? Então, todos os candidatos entram numa sala de Zoom e aí eu direciono individualmente cada candidato para uma sala junto com um professor que vai bater um papo ali com vocês, né? Uma coisa bem descontraída, né? Até peço para que vocês não fiquem nervosos aí com o nosso processo seletivo, é até bem tranquilo, né? Realmente é um bate-papo mesmo, tá bom? Bom, será que a gente falou tudo que vocês queriam saber? Tem mais Espero dúvidas, Bel? Você acredita? Ó, bastante dúvida aqui do pessoal. A Ariane pergunta, Joyce, fala por gentileza sobre o desconto por pontualidade. Né? A gente está aí com... quando vocês entram no site lá da Escola Técnica, a gente tem ali, né, o valor da mensalidade, que o valor cheio é de R$ 536,80, né? Então, quando o aluno ele paga, o que é esse desconto na pontualidade? Quando ele paga até a data do vencimento do boleto, ele tem um desconto ali do valor total da mensalidade, tá? Então, que ele passa de R$ 536,80, ele paga R$ 483,12, tá? Então, tem um desconto, né, bem significativo, né, que ajuda o nosso aluno, né? Só basta ele pagar ali até a data do vencimento do boleto, tá bom? Temos mais perguntinhas? Ó, aqui, da listinha de perguntas acabamos, né? Mas vale lembrar, a gente já estamos indo para o final da live, uma pena, né? Uma pena mesmo. Que tá gostoso aqui o bate-papo, a gente falar um pouquinho, né, sobre o curso técnico, mas eu convido aí vocês, pessoal, para que vocês realizem a inscrição, tá? No nosso site ali da Escola Técnica, preencham o formulário que está aí fixado no chat da live, né? E uma vez que vocês têm aí esse formulário preenchido, vocês vão ganhar uma aula bônus que vai ser disponibilizada a partir do dia 3 de novembro, próxima segunda-feira, no e-mail de vocês, tá bom? Se arrisca, gente, para ganhar essa aula bônus, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Aproveitem a oportunidade, pessoal. Venham fazer parte aqui da nossa escola, né? Vocês não vão se arrepender, tem uma formação de qualidade, né? A gente acolhe muito aluno, a gente também olha para as dificuldades, para os desafios que o aluno tem, né? Então, estamos super abertos aqui para recebê-los. Até tem no site, quando vocês entram para fazer a inscrição, também tem lá, agende uma visita na unidade, né? E eu convido vocês também para fazer esse agendamento, baterem um papo comigo, conhecerem os professores, a estrutura física aqui das nossas salas de aula, dos laboratórios em que ocorrem todas as aulas práticas. Venham fazer parte aqui da nossa escola. Raquel, você quer colocar mais alguma coisa? Gente, aproveita a oportunidade, porque vale a pena. São oportunidades únicas, né? Às vezes a gente deixa o momento passar, mas não tem tempo. Porque hoje realmente a gente está vivendo uma vida muito corrida, mas vale a pena, porque se a gente sentar e falar, quando der tempo, e às vezes esse tempo nunca chega, então a gente tem que aproveitar a oportunidade, bateu na porta, corre atrás. E é isso, eu posso falar com propriedade. É um curso excelente, você é muito bem recebido, suas dúvidas, os professores sempre procuram ali estar solucionando, estar te ajudando. Eu posso dizer até que nas minhas dificuldades também, né, porque eu passei por momentos bem críticos também no ano passado, e eu tive uma estrutura muito boa, recebi muito auxílio aqui na escola. E é isso, pessoal, não perca tempo, vem ser Einstein. E é isso, eu endosso o que a Raquel falou, e a Raquel é uma aluna nota 10, nota 1000, né? Então... Que a gente tem professores bons. E eu convido vocês também a tomarem essa decisão que é pequena. Só faz a inscrição, não vai pagar nada. É um único clique. Legal. Então a gente vai encerrando aqui a live. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.